tudo bem? Meu nome é Gil, sou conhecida por Chefe Gil, Prof. Gil. Hoje nós vamos fazer palha italiana e vamos fazer com sabor de amendoim. Já que estamos falando, né, que estamos no mês ainda de festa junina, estamos em junho. Hoje, por um acaso, acho que é dia de Santo Antônio, se eu não me engano. Então, eu vou fazer uma palha italiana com pedacinhos de amendoim. Olha só, eu conheço esse tipo de amendoim, assim picadinho, eu conheço por xerém. Mas é um amendoim picadinho que ele já vende assim, bem crocante. Então, mas se você quiser ainda voltar a crocância dele, mais crocante ainda, você pode levar para o forno, deixar secando ali a 70, 80 graus, mexendo de vez em quando, até você não ouvir mais um barulho seco na hora que você movimenta, significa que ele está no ponto, que ele está sequinho novamente, tá? Então eu vou colocar ele direto, desde o início, no meu leite condensado. Então eu vou usar uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite. Detalhe, esse creme de leite aqui, gente, é escrito 20% de teor de gordura. Então, como ele tem 20% de teor de gordura, eu não coloco manteiga. Até porque, olha só, creme de leite, 20% de gordura. O amendoim, na cocção, ele vai soltar o óleo natural dele, tá? E depois de pronto, eu vou acrescentar as bolachas. Um pacote de bolacha, daquelas bolachas que vem dentro de um pacote só, vem 3 pacotinhos. Eu vou usar um pacotinho só. E eu vou triturar mais ou menos desse tamanho assim, ó. Não muito pequeno e nem muito grande, tá? Porque senão fica difícil de deixar ele uniforme. Então, a palha italiana hoje vai ser uma palha sabor amendoim. Então, vamos começar. Aqui na minha panela eu vou colocar leite condensado, tá ali, olha lá, tá? Uma caixa inteirinha de leite condensado. Eu gosto de apertar bem para aproveitar bem o que tem dentro da caixa, porque leite condensado hoje em dia não tá brinquedo não. E aí você passa para o cliente lá o preço do produto, ele acha que é caro, mas o leite condensado está muito caro, o creme de leite está muito caro. Então a gente tem que torcer bastante assim, olha, tá vendo? Para que a gente consiga aproveitar até o final. Aí depois a gente vai abrir uma caixa de creme de leite, colocar aqui dentro. Olha só, ele tem até uma cor um pouco mais escura, lembra muito o creme de leite de latinha. O creme de leite de latinha, ele é dessa forma também. Eu vou mexer, incorporar aqui fora do fogo, tá, gente? Mexer até ficar tudo unido, creme de leite com leite condensado. Olha só. Esse leite condensado que eu estou usando, gente, ele é integral, tá? Eu achei ele com preço bom e aí eu comprei ele para fazer os meus doces. Então, tá aí. Olha só. Mistura bem, incorpora bem um com o outro. E agora você já pode entrar com o amendoim. Mexe ele também. E agora nós vamos levar para o fogão para dar ponto de brigadeiro. Ponto de brigadeiro e um pontinho a mais, ele tá o corte depois. Ele não vai ficar duro. Ele vai ficar no ponto perfeito de palha. Tá? Se ele ficar mole, também fica difícil colocar as bolachas. Olha, pessoal, a bolacha tá triturada já, só aguardando ficar pronto a nossa massa de brigadeiro, tá? Aqui eu tenho uma travessa e eu vou colocar a minha palha aqui dentro. Eu tô untando, olha só, coloquei um plastiquinho
Vou untar o plastiquinho, vou tirar ele daqui que tá mais fácil, tá? Coloquei só pra mostrar pra vocês a travessa. Ó, vou untar ele inteirinho com óleo. Pode ser com manteiga também, tá? Ou desmoldante. Se não, um truque aqui pra vocês. Olha só, tá molhada a minha forma. Agora sim eu vou conseguir colocar o meu plastiquinho sem tanta dificuldade, porque ele vai aderir aqui na água, né, no molhado, e aí fica, olha só, gente, fica muito mais fácil, eu não tenho que ficar brigando com o plastiquinho, tá? Tá pronto. E aí vou deixar ele reservado aqui, para depois que tiver pronto a nossa massa. Liguei o fogão e agora eu vou esperar dar o ponto para eu mostrar para vocês, tá? Porque demora um pouco. Depois que ele aquece, aí o ponto não é tão demorado, mas enquanto a panela está fria, tá tudo frio, demora bastante. A gente começa a contar o tempo a partir do momento que a gente começa a fazer, até porque se você largar aqui e não mexer, ele vai colar no fundo, mesmo não estando totalmente quente, ele vai colando. Então, o ideal é você contar a partir do momento que você começa a preparar. Olha só, gente, tá começando a mudar a estrutura dela. Ela passou de líquido, né, muito líquido, para ficar um pouco mais cremoso. Então, ela já está querendo colar embaixo. Ela faz um barulhinho, não sei se vocês conseguem ouvir. Por isso que a gente tem que mexer constantemente. Eu vou diminuir um pouco, porque ela já, olha, começando a borbulhar. Então, pessoal, o outro ponto dela, tá? É um ponto mais firme. Aquele anterior seria um ponto mais para colher, tá? Esse aqui é um ponto já para recheio. Tá quase lá no ponto de recheio. A gente puxa, olha, ela junta o caminho muito rápido. Então, assim, para brigadeiro não serve isso ainda, tá? Ela fica muito... O brigadeiro fica fora do ponto se você tirar nesse ponto. Aqui tá bom para recheio, vou mostrar para vocês. Ó, tá quase bom para recheio. Tá fazendo morrinho um sobre o outro. Tá vendo? Olha, quando ele não entrar com rapidez na massa, ele não tá pronto ainda, tá bom, gente? Para recheio. Então, para recheio ainda falta mais um pouquinho, tá? Olha só. E isso aqui, gente, é assim, questão de minutos mesmo para chegar quando ele começa a borbulhar, tá? Olha só o recheio, vamos ver se já deu ponto de recheio. Olha lá, gente. Outra forma que você pode ver o ponto do recheio olha só, tá demorando um pouco mais para fechar. Outra forma de ver, você deixa pingar e aí ela forma, daqui a pouco ela para e forma um V e não cai mais. Ela continua caindo, significa que para recheio ainda não tá bom, mas é mais um pouquinho só, tá, gente? Cuidado, porque aí passa muito, fica muito duro o recheio. Esse ponto fica firme, não vai vazar do seu bolo, porque hoje é um tormento na vida das meninas que estão começando, vazar recheio, tá, gente? Então, a gente tem que cuidar com o ponto. Vamos ver o ponto de novo. Olha lá, tá vendo? Agora ele demorou mais pra entrar, deixa eu ver, aqui, fazer aqui. Ó, ele tá demorando bastante para entrar. Significa que ele está no ponto de recheio, tá? Agora, eu vou chegar no ponto que eu preciso de brigadeiro. A gente continua mexendo, gente, com bastante
vontade, tá? Não pode ficar mexendo de um lado só, tem que mexer no todo. Sempre raspar aqui na volta, ó. Por isso que é bom ter espátula assim, gente, ó. Ponta e aqui redondo. Porque assim você consegue pegar tudo, né? As partes redondas, as partes retas. Você consegue. Olha só. Daqui a pouco o ponto tá chegando, tá? Tá bem próximo agora. Olha, eu quero mostrar pra vocês o caminho. Ó, tá demorando mais pra fechar o caminho. Essa é uma forma de ver o ponto também, tá? Daria pra trabalhar com recheio, esse ainda daria, tá? Ele tá num ponto perfeito pra recheio. Ó. Tá? Ele tá perfeito pra recheio. Então, com 29 minutos, você pode desligar. 29 minutos desde o início que começou, você desliga que ele tá bom para recheio. E aqui eu continuo mexendo até dar o ponto de brigadeiro. Tem várias formas de ver o ponto, tá? Quando cai em blocos pesados, quando dá ponto de cachoeira, ou ponto tem gente que fala de capotar. Eu conheço mais por ponto de cachoeira mesmo, tá, gente? Olha. Olha só como ele tá firme, mas ainda não é esse ponto, tá? Eu preciso que ele esteja mais firme. Para brigadeiro tem que ser mais firme. Outra forma de verificar é se ele faz o ponto de cachoeira. Opa! Fez o ponto de cachoeira, está pronto, tá? Esse é o ponto da massa de brigadeiro. Eu vou deixar 2 minutos a mais para eu tirar daqui e colocar as minhas bolachas aqui dentro, tá ok? Não posso deixar endurecer, tá, gente? Senão a gente não consegue misturar a bolacha mais. Agora, pessoal, vou colocar a bolacha. Olha só, vocês viram que depois que eu terminei de tirar do calor, eu continuo mexendo, porque essa panela, ela continua sob cocção por muito tempo, gente. Se eu não mexer, ela acaba queimando, tá? Ó, ponto dela. Tem que ser com ela quente ainda, bem quente, tá? Olha só, toda a bolacha está envolvida, tá bom? Agora, ainda quente, nós vamos remover daqui, gente. Também não posso deixar aqui. Vou pegar a minha forminha, que eu deixei preparada. Olha só. Aí, vou colocar aqui. Olha que lindo que ficou. Tá vendo? Muito lindo, né? E delicioso. Olha, a gente raspa bem até o final. Tá vendo por que não é bom deixar colar? Se você deixar colar, aí vai acontecer o quê? Você vai puxar aquela parte grudada e não vai ficar legal. Olha só, pessoal, agora eu só aperto aqui, ajeito aqui na forma. E depois eu ajeito com plástico também, tá? Em cima, para dar uma pressionadinha, para ficar bem uniforme. Hoje ainda é um produto que vende bastante, tem muita saída. As pessoas gostam demais da palha italiana. Eu sugiro para vocês que
façam de 1 para 1. Uma de leite condensado e uma de creme de leite, gente. Sabe por quê? Senão fica muito doce e enjoativo. E daí, a pessoa aguenta comer um pedaço só. Ela não vai querer comer vários pedaços, porque vai ficar enjoativo demais. Pensar nisso também até para poder vender, né? Conseguir vender bastante. Porque daí a próxima vez a pessoa fala assim, ai, mas é tão gostosa que eu fiquei com vontade de comer mais. Então tem que ser equilibrado mesmo o açúcar de tudo. Agora eu vou passar um pouquinho de óleo no dente, um pouco só, tá? Agora eu vou colocar aqui sobre a nossa palha. Eu vou pressionar ela. Ela vai ficar numa altura ótima, tá? Vamos deixar bem uniforme, bem certinho. Bem compactada. Quase encheu toda a forma, então ela não vai ficar baixa, tá? A minha forma é alta. Se você quiser fazer mais baixa, um pouco mais fina, de repente, pode fazer. Mas eu acho que essa altura aqui fica perfeito para ser vendido. E de repente, se você tiver ainda vontade de passar num chocolate derretido, vai ficar maior, né? Vai ficar mais grosso, mais alto por conta do chocolate. Então, fazendo dessa altura, já vai ficar bom o suficiente para passar no chocolate. Essa nossa aqui, eu vou passar no açúcar gelado. Por que eu vou passar no açúcar gelado, gente? O açúcar gelado, ele é diferente do açúcar de confeiteiro. O açúcar gelado, ele não se perde depois que a gente passa o doce nele. O açúcar de confeiteiro, ele, ao contrário do açúcar gelado, ele, em questão de alguns minutos, assim, 10, 15 minutos, ele some totalmente. Então, não é bacana usar o açúcar de confeiteiro, só se for para uma coisa rápida que forem consumir muito rápido, para guardar melhor o açúcar gelado. Então tá aqui, eu vou levar, vou deixar descansar, tá, gente? O ideal é descansar fora da geladeira, é como se fosse um brigadeiro normal, por 6 horas, né, para ele chegar na textura correta, porque ele está muito quente, gente. Esse negócio de colocar brigadeiro, o brigadeiro põe na geladeira, rapidinho ele esfria. Não é legal, tá? Por quê? As partículas de açúcar aquecem muito. E o leite condensado é açúcar puro. Tem o leite condensado, tem agora a bolacha aqui e tal. É açúcar puro. Então, se você colocar na geladeira, ela vai te dar um falso ponto. Por quê? Ela vai gelar aparentemente rápido, você vai começar a enrolar. Pode perceber que isso acontece. Quando você coloca na geladeira e não deixa ter o descanso de 6 horas, quando você tira da geladeira e fala, opa, ficou ótimo para enrolar. Você começa a enrolar, começa a melecar toda a mão, começa a grudar tudo. Por quê? Ele não terminou a cocção dele, tá? A gente tirou no ponto, porém ele está fervendo ainda, tudo quente, as partículas de açúcar estão quentes. Quando a gente deixa esfriar na temperatura ambiente, tudo vai chegando no ponto gradativamente. O açúcar vai esfriando gradativamente, ele vai endurecendo gradativamente. O açúcar que tem no creme de leite é a mesma coisa, porque no leite tem açúcar, o creme de leite tem açúcar mesmo que não esteja escrito na composição, tá? Então, gente, a gente tem que deixar fora da geladeira esfriando, porque a hora que ele esfriar totalmente, você pode ter certeza que ele não vai grudar na tua mão. Ele vai ficar perfeito para enrolar, tá? Então eu vou deixar ele esfriando aqui. Como tá frio aqui na minha cidade hoje, eu moro em Curitiba, se vocês não sabem, né?
Eu moro em Curitiba e aqui tá muito frio, tá muito úmido. Então, assim, acredito que em algumas 2 horas por aí ele já esteja frio. Aí eu volto para mostrar para vocês já cortado, né? Uma parte cortada e vou passar no açúcar gelado para vocês verem como fica, tá ok? E o tamanho também que vamos cortar. Bom, agora esfriou aqui o suficiente. Como Curitiba tá muito frio, eu já vou conseguir cortar para vocês verem. O que que eu fiz para ajudar no corte? Eu tenho esse cortador de pizza aqui, ele é bem afiado na ponta, olha. Ele é angular, gente. Eu tenho ele há muitos anos, nem sei onde tem para vender isso. Eu já vi da Tramontina, mas não é igual. Esse aqui, ele é excelente. Ele tem esse ângulo para cortar, é maravilhoso. Você faz esse movimento assim, você consegue cortar com facilidade. Mas eu passei no açúcar gelado, né, a borda dele assim, ó, para facilitar o corte. Então, o que que eu fiz? Eu tirei o plástico, né? Lembra que eu colei com plástico, grudei o plástico em cima com óleo, tirei o plástico, agora passei o açúcar gelado em cima para facilitar a minha vida mesmo, tá? E fiz marcação dos cortes anterior. Aí agora eu vou vir com o cortador, na onde eu fiz a marca, olha, eu venho e corto. Olha lá, dá pra ver aí? Olha. E aí vou fazer nesse aqui também, esse último. Então, gente, o tamanho, né, ele tem mais ou menos aqui 4,5 por 4,5 por 5 ou 5 por 5, uma coisa assim, tá, gente? Ele não tá... eu não tenho um padrão de corte, até vou mostrar pra vocês. Eu fui procurar os cortadores que eu tenho retangular, pode ser assim, pode cortar desse tamanho também, olha só, gente. Esse aqui é 3 por 3, tá? 3, 3,5. Pode cortar com ele, 1 a 1. Seria um tamanho ideal para festa de casamento, para batizado, se a mãe pedir, né? Ou um redondo assim, olha. Mas o redondo, gente, perde muito, né? Vai sobrar muita borda por conta do diâmetro. Então, eu prefiro o quadrado. Um quadrado desse tamanho é mais ou menos o diâmetro que eu tenho aqui do redondo, tá? Então, assim, um quadrado assim seria o ideal. Existe esse modelo aqui para vender, ele é bem forte, bem resistente para cortar, tá? Ele tem uma ponta bem fina, que é a parte do corte, e tem essa ponta que é um pouco mais grossa. Então, como eu não tenho um tamanho específico que eu queria, então eu tô cortando no olhômetro mesmo, tá? E aí, eu venho aqui, ó, vou tentar cortar o mais parecido possível pra ficar igual comprimento e largura, tá, gente? Ó, como eu sou tenho toque, gente, com coisas retas, eu preciso cortar reto. Quem me conhece já sabe, né? Os meus alunos antigos já sabem que eu tenho um problema. Então, eu preciso cortar reto. Então, vai sair o mais certo possível aqui, tá? E aí vai sobrar, como essa forma não é uma forma própria, né? Mas ele acaba sobrando ali. Então, eu vou tirar agora aqui da forma, vou mostrar pra vocês o tamanho que ficou, tá? Ó. Agora é só ir puxando o plástico, apoiar aqui, ó. Aqui embaixo, pra facilitar. Olha só, meninas e meninos. Gente, tá um aroma maravilhoso. Ui, que delícia. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Então, ele vai me render, assim, inteiros, 2, 4, 6, 8, 10 pedaços rendeu aqui.
Eu tenho essas rebarbas aqui, olha, tá vendo? Eu posso fazer menor, posso vender para cafezinho, esses pedaços, cortar ao meio e vender por quilo pro cafezinho, né? Para eles oferecerem na hora que a pessoa vai tomar um cafezinho. Tem gente que não gosta de adoçar o café. Acaba fazendo o quê? Passando, olha, gente, não usa açúcar, come um pedacinho de doce e toma o café. Olha só que lindo, olha a altura, que bacana, ficou bem alto. Aí eu venho aqui, o meu açúcar gelado, não sei se vocês já ouviram falar de açúcar gelado, eu vou mostrar a embalagem para vocês, tá? Passa de todos os lados, gente, ó. Tá? E aí, tá pronto a nossa palha italiana. Se você quiser ainda passar a palha italiana no açúcar não, no chocolate derretido, aí você não pode passar esse açúcar antes, tá? Esse açúcar, se você quiser, pode passar depois que passar o chocolate, mas eu acho que fica muita coisa doce. O que pode fazer aqui, gente? Vou mostrar para vocês. Como eu não passei ainda totalmente, né, o açúcar gelado, aí eu venho aqui e uno essas duas partes, tá? Ó, se for passar no chocolate, né, banhar no chocolate, ninguém vai perceber que isso aqui está emendado, tá? Então aí você pode ainda utilizar essa parte aqui, você dá uma ajeitadinha, passa aqui no açúcar e bola pra frente, tá? Olha só, nem parece que foi emendado, né, gente? Então aí você coloca, a pessoa come, nem vai saber, você nem precisa falar que você emendou, tá? Pra você não perder essa parte. Agora, se você não quiser fazer isso, você pode fazer exatamente como eu disse. Vender pro café, pro café essas partezinhas aqui que não deu um inteiro, tá? Só cortar ao meio que você consegue vender por quilo. Eu acho bem interessante isso. Ó, pessoal, aí você passa aqui, ó, tira o excesso do açúcar, não tem necessidade, tá? De ficar com um monte de açúcar. Se precisar, dá uma ajeitada, ele tá maleável, ele tá macio. Gente, tá assim, simplesmente delicioso. Ó, aqui tá aquele você coloca do lado ao contrário, que tá aparecendo menos a parte da emenda, tá? Você vai embalar isso aqui, ninguém vai ver que ele foi emendado. Isso é só para você não ter prejuízo. De qualquer forma, vocês podem fazer aquilo que eu falei, que dá super certo também, tá? Olha só. Vou mostrar a marca do açúcar gelado que eu tenho para vocês, tá? Se vocês quiserem comprar, eu acredito que já tem outras marcas no mercado. Quando eu comecei a comprar isso, só existia da Mavaleri. E agora existe outras marcas também, tá, no mercado. Acho que tem da Mix, se eu não me engano, tem da Mix. Vou passar mais um aqui, para vocês verem. Ó, eu passo de todos os lados, tá? Ah, eu vou, por curiosidade, eu vou pesar para vocês, para ver quanto que pesa um desse, tá? Esse açúcar, gente, até dá uma protegidinha nele, tá? Ele tem uma durabilidade boa, de brigadeiro normal. O único problema aqui é a bolacha, né? Se ficar muito tempo exposto, acaba murchando a bolacha. Ah, eu já congelei também, fica bom, tá? Ó, um pedaço desse tem 54 gramas.
eu acho um peso ótimo, né, para palha italiana e para venda de palha italiana. Então, dá para vender sem medo aí, tá, gente? Vou fazer mais dois aqui só para completar ali o nossa montagem. E a gente já conversa de novo. Gente, dá para fazer vários sabores. Esse aqui é uma base. A base dela é leite condensado, creme de leite. É a base, tá? Qualquer coisa que você colocar aqui e der sabor, vai ficar maravilhoso. Você pode fazer palha italiana de maracujá, gente, fica muito bom. Pode fazer palha italiana, aproveitando ainda o período junino, palha italiana de milho. Nossa, vai ficar bom demais de milho, vai fazer muito sucesso. Pode fazer de castanha de caju. Aí, gente, a criatividade vai embora, né? Porque quanto mais você pratica, quanto mais você faz um produto, mais criatividade você vai tendo, sabe? Então, se você fizer muitas vezes, você vai acabar pensando em outros sabores que combinam e com certeza vai agradar muito os seus clientes. Ó, terminando ali a nossa paredinha, vou mostrar para vocês como está. Olha que lindo, pessoal, olha. E aí é só embalar num saquinho e vender assim, tá? Bom, vocês já sabem, né? Qualquer dia eu faço uma aula de precificação, uma precificação básica, né? Mas vocês podem, uma forma bem básica de precificar é você pegar todos os ingredientes, fazer ali a lista de ingredientes que você gastou, colocar a quantidade que você usou, né, o valor de cada quantidade, colocar 25 a 30% em cima, que são os custos fixos, né, os custos incontáveis, na verdade, que são gás, eletricidade, detergente, essas coisas todas, e além desse custo, você daí coloca o seu lucro. Você pode colocar de 30% a 100%. Aí você que define quanto você quer ter de lucro, porque esses 25, 30% que você coloca em cima do que você gastou, ele já vai cobrir todos os seus gastos. O que vier a mais vai ser o seu lucro. Então você define o seu lucro, tá? Olha só, esse açúcar gelado, esse aqui é da Mix, ó. Eu tinha da Mavalério, né? Usei Mavalério muito tempo, porque só encontrava Mavalério. Agora a Mix já tenho dela também, tá? Então, o açúcar gelado, ele é bom por isso, porque você passou, ele fica ali eternamente. O produto estraga, mas o açúcar gelado fica ali, sem estragar, tá? Então, gente, hoje a minha aula foi a palha italiana de amendoim, e eu quero que vocês façam ela, depois me marquem, né, que eu tô lá no Insta também, me marquem lá no Instagram, para ver o que vocês fizeram, se deu certo, o que vocês acharam, se ficou bom. Comenta também no nosso no YouTube, né, quem fizer, comenta aí para ver se acertou, se não acertou, o que aconteceu, né? Eu posso, à distância, às vezes eu consigo ajudar, já consegui ajudar bastante gente à distância, né? Vou fazendo perguntas e perguntas até que eu percebo aonde a pessoa errou. E ela vai contando o que ela fez, às vezes fica uma investigação total, mas é para ajudar que eu faço isso, tá, gente? Então, quando vocês fizerem, me marquem, conversem comigo pelo YouTube e a gente vai acertando o que deu errado, ok? Olha só, ficou simplesmente perfeito.
Você sente o sabor do amendoim. A maciez do brigadeiro tá incrível. A bolacha, tá fresquinha a bolacha. Nossa, ficou assim, sensacional. E não fica mega doce. Sabe por quê? Porque é feito brigadeiro 1 para 1. Toda vez que você faz 1 para 1, você equilibra o doçor. A gente faz aí do jeitinho que eu ensinei, vai dar super certo, vai ficar incrível. Beijinho, tchau, tchau.